Bom, o primeiro problema que a gente enfrenta quando se depara com qualquer discussão a respeito do sistema é que essas informações geralmente chegam do plano legislativo, né, são as instâncias que estão pensando em mudanças de sistemas, e muitas vezes a gente se depara com sistemas que são estranhos, como a questão do distritão, né, que são até esdrúxulos, ou sistemas que têm arranjos conflitantes, e isso geralmente se deriva da baixa qualidade do debate que se instala quando algum debate se instala. Algumas falhas de percepção que a gente percebe nisso eu posso elencar as seguintes. A primeira seria a falácia da redenção. É essa ideia de que a mudança de sistema eleitoral poderia colocar abaixo todos os problemas políticos do país. Isso é feito com base numa cultura maximalista dos efeitos do sistema, como se os efeitos fossem panaceias para todos os males, quando, em verdade, os sistemas eles produzem, sim, efeitos, mas esses efeitos não são capazes de redimir a política, porque não existe realidade política que se explique de uma forma monocausal. O segundo problema eu chamo de falácia da perfeição. Muitos dos problemas que derivam na discussão desses sistemas vêm de uma falha de projeção calcada no modelo de sistema eleitoral perfeito. Não existe sistema eleitoral perfeito e, portanto, todo novo remédio viria acompanhado de novos efeitos colaterais. Então, à frente, quando eu tratar dos sistemas específicos, a minha preocupação principal ali do ponto de vista metodológico é questionar ou contra-argumentar, colocar em xeque os eventuais efeitos favoráveis e evidenciar o que nunca é feito por quem está propondo um sistema novo, quais são os problemas que viriam juntamente com esse novo modelo. E o último problema, a falácia da alteridade, é o discurso demagogo de que a reforma política ou uma reforma no subsistema eleitoral seria de amplo interesse cidadão, quando, na verdade, essas discussões são guiadas mais pela dimensão política do que pela dimensão técnica. E a minha preocupação é justamente essa, deixar a política de parte e tentar propor argumentos para que a gente pense numa reforma eleitoral de uma forma técnica. Então, com base nisso, eu proponho que nós pensemos a partir dessas 4 proposições que eu coloco aqui. E a primeira delas é que os sistemas eleitorais não podem ser avaliados em abstrato, notadamente porque eles respondem severamente às condições sociopolíticas do ambiente em que esse sistema será implementado. Não cabe aqui aquele argumento, uma falácia de autoridade nacional, que é o caso de falar o sistema distrital funcionará muito bem no Brasil porque ele é uma maravilha na Alemanha. Bom, o mesmíssimo sistema alemão é o sistema que é aplicado na Bolívia, por exemplo, e é o mesmíssimo sistema que falhou categoricamente em 2 países nos últimos 5 anos. Bulgária e Quirguistão abandonaram o sistema proporcional em favor de um sistema distrital, no modelo de proporcional personalizado, que é o sistema alemão, e, no ciclo seguinte, retornaram ao sistema proporcional diante de um fracasso rotundo nessas experiências. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente discute sistema eleitoral é que, em matéria de sistema, a realidade do ambiente importa e importa muito. Então, quando a gente vem falar de um novo sistema para o Brasil, a gente tem sempre que ter em mente, por exemplo, que esse sistema vai enfrentar os nossos problemas básicos de desenvolvimento social. Esse sistema, o sistema alemão, por exemplo, ele é compreendido por apenas 20% da população alemã, que tem um modelo de educação que é exemplo para o mundo. Será que o brasileiro vai ter condição de compreender essa mecânica? E, sem compreender essa mecânica complexa, ele vai ter condição de assimilar os resultados? É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Também a gente tem que levar em conta as relações de poder existentes na sociedade brasileira. E, se a gente trata do mesmo sistema distrital, a gente está falando que o preenchimento de parlamentos vai passar, em um percentual que gira em torno da metade, por um recorte em distritos menores com uma eleição uninominal majoritária. Ou seja, a gente vai ter uma eleição para deputado estadual, por exemplo, a gente vai ter uma reprodução de uma mini eleição para governador, e a gente sabe que a nossa realidade política, em eleições majoritárias com base estrita, ela tende ao recrudescimento do personalismo e principalmente de práticas clientelistas.
E também a gente tem que levar em conta o comportamento das elites políticas, por isso eu sou radicalmente contra a implementação de um sistema de lista fechada num país onde a democracia partidária interna é nula. Se a gente tem um sistema que tende ao reforço do caciquismo, ele pode ser, eu acho que o Rodolfo concorda comigo, que o sistema de lista fechada, em tese, é uma maravilha, em abstrato. Mas o meu ponto é justamente esse. Em abstrato, a gente não pode discutir sistema. Bom, a segunda premissa é que os sistemas eleitorais eles interagem com outros sistemas ou outros microsistemas na configuração da realidade política. E, por isso, é muito importante que a gente sempre busque soluções orgânicas. Nesse ponto, o valor atribuído a um sistema eleitoral ele tende a decair se esse sistema pode provocar efeitos negativos nos outros sistemas com os quais ele interage. Por isso, mais uma vez voltando no sistema de lista fechada, se a gente tem um sistema eleitoral que pode prejudicar o sistema partidário, para mim isso é algo que liga um sinal amarelo, porque a gente tem que buscar soluções que atendam às demandas específicas de cada sistema, preferencialmente do modo mais orgânico possível. O outro problema é que a discussão da reforma ela sempre deve partir de um diagnóstico acerca dos problemas presentes até então. Se a discussão já é difícil com relação às consequências, ela vai ficar impossível se não houver um consenso coletivo em torno dos problemas que a sociedade enfrenta atualmente. Vou pular aqui a parte dos problemas, porque eu acho que nos outros temas já ficaram suficientemente evidenciados. A quarta questão, e uma questão que é muito importante também, passa pela afirmativa de que o sistema eleitoral ele é sempre instrumental, o sistema eleitoral ele é acessório, ele serve como uma ferramenta para o atingimento de determinados propósitos políticos. A gente tem, no plano internacional, um certo consenso com relação aos valores que o sistema eleitoral deve buscar. Né? O sistema eleitoral ele deve buscar representatividade, ele deve buscar efetividade, ele deve buscar aumento da participação. O que a gente não tem nunca, ou quase nunca, é um consenso com relação à hierarquização desses valores. E esse é o principal ponto, o principal problema que se enfrenta quando se discute a adoção ou não adoção de um novo sistema, pelo fato de que esses valores são, por natureza, antagônicos. O aumento de representatividade gera dispersão de poder político, fragmentação partidária e, portanto, dificulta a governabilidade, o que prejudica a efetividade. Então, é sempre uma questão de opção política. A gente tem que partir de um ponto, a gente tem que fixar antes onde é que se quer chegar para discutir. É óbvio que a nossa sociedade precisa de muitas dessas coisas, todas as sociedades precisam, mas a questão é discutir um sistema que ele atenda à axiologia democrática, obviamente, me parece que a axiologia democrática tende à abertura e ao pluralismo um pouquinho mais, talvez, do que a questão da governabilidade, mas é óbvio que uma coisa não funciona sem a outra. E, finalmente, uma coisa que eu acho importante também é a gente ter em mente a capacidade para a realização de tendências. Então, a gente tem que se perguntar, o sistema é capaz de reproduzir aqui no Brasil tudo aquilo que ele promete? A gente tem alguma particularidade específica no nosso contexto político que dificulte o papel desse sistema em integrar aquilo prometido? Né? Coisa que eu falei, por exemplo, da questão que eu sou cético com relação à capacidade do sistema de lista fechada melhorar o nosso sistema de partidos. Com relação também ao custo de implementação, levando-se em conta o fato de que sempre que se propõe o sistema, deliberadamente se esconde quais são os defeitos desse sistema, eu prefiro sempre uma solução que se a gente consegue produzir o mesmo efeito com um arranjo menor, eu prefiro manter, por exemplo, um sistema eleitoral de fundo, sistema eleitoral proporcional, e, se eu quero melhorar o partido, buscar melhorias de partido no sistema partidário, por exemplo, acabando com as coligações, estimulando a democracia interna, do que mexer no arranjo eleitoral para conseguir um efeito reflexo. E, também, assim, para finalizar, eu valorizo muito a procura por existências de alternativas com melhor custo-benefício. Bom, partindo agora para os sistemas
específicos, vou começar com o sistema de lista fechada, que promoveria entre nós, basicamente, 3 mudanças. A primeira delas é uma mudança na forma de apresentação das candidaturas, porque as candidaturas passariam a ser apresentadas em blocos. Segundo lugar, uma mudança no modelo de decisão eleitoral, porque a escolha personalista do candidato ela estaria eliminada, a gente passaria a votar em partidos. E aí, voltando a falar do respeito às especificidades do sistema político que vai receber esse partido, eu reputo que, de certa forma, o sistema de lista fechada também seria inadequado no Brasil, porque, de certa forma, eu acho que ele violenta a nossa cultura. Por exemplo, se a gente vai olhar os dados do Latino Barômetro em 2015, a gente vai perceber que o brasileiro, menos de 23% dos brasileiros se reconhecem minimamente representados no seio de um ou outro partido. Ou seja, quase 80% dos brasileiros não querem nada com os partidos, não se sentem representados no partido, e esse sistema, de certa forma, impõe aquele cara a votar num partido, ainda que ele não se sinta representado no seio dessa organização. E ele também provoca uma mudança na forma de definição dos agentes eleitos, e aí eu acho que é o maior defeito do sistema de lista fechada, porque os candidatos eles já não seriam eleitos com base nas suas votações pessoais, mas senão com base numa hierarquia previamente estabelecida pelos partidos. Caminhando, então, para os argumentos favoráveis e desfavoráveis, o primeiro argumento seria favorável a respeito dos partidos políticos, seria que o modelo de lista fechada ele poderia fortalecer o sistema partidário. Sou cético um pouco com relação a isso, e também porque eu não acho que a gente tenha um sistema partidário muito fraco. O que eu acho que a gente tem, a nossa tibieza, a nossa fraqueza, ela está identificada, eu acho que no índice de coesão partidária. A gente, via de regra, tem um índice de disciplina partidária alto com relação aos partidos. Quando o partido fecha a questão, não é muito comum, a não ser quando os pontos mais delicados que a gente estava falando com o Diogo mais cedo, mas, em regra, quando um partido fecha a questão, a gente não tem muita diligência. Mas, falando de alternativas de melhor custo-benefício, se o que você quer é fortalecer o partido, a gente não precisa abandonar o sistema proporcional em favor de lista fechada. A gente pode, por exemplo, acabar com as absurdas janelas de transferência partidária, né? Um segundo ponto seria, e aí eu sou muito cético com relação ao segundo e terceiro pontos, que é a questão de que a lista fechada ela promoveria uma reanimação do debate de ideias e um incentivo à coesão programática. Eu acho que esse efeito é muito incerto, também porque ele ignora um ponto fundamental, que é a questão do mercado eleitoral. Também, se a gente recorre à sondagem de opinião do Latino Barômetro em 2015, a gente vai ver que só 12% do eleitorado brasileiro se posiciona no espectro ideológico. A gente tem ali 7% que se declaram à direita, 5% que se declaram eleitores à esquerda, e a gente tem 88% que ficam no bolo daqueles que não têm nenhuma ideologia, não querem ter nenhuma ideologia, não entendem de ideologia ou querem ficar no centro. Ou seja, que incentivo um partido político tem, considerando o mercado eleitoral, que é o que rege a dinâmica partidária, que incentivo ele tem para se posicionar mais à esquerda ou mais à direita do espectro ideológico, se quanto mais ele caminha para um lado, mais ele perde os eleitores do outro lado e também os eleitores de centro. Esse câmbio de sistema não vai mudar a realidade de que, no espectro ideológico, o centro é o lugar cobiçado. E com relação ao implemento da democracia paritária, e esse argumento é o argumento de que ficaria fácil colocar ou estimular o aumento de participação feminina na política, maravilha, é um sistema que realmente facilita isso, mas não é nada que a gente não consiga com outros arranjos no sistema proporcional, por exemplo, adotando a reserva de cadeiras. Bom, e com relação aos efeitos desfavoráveis, o primeiro deles é a limitação do espectro de escolha. Se um dos valores para escolher um sistema eleitoral ele passa pela participação, quer dizer, o sistema é melhor quanto menos ele interfira, quanto menos ele limite a escolha do eleitor, é óbvio que o sistema de listas ele perde nesse jogo contra um sistema proporcional.
Reforço do caciquismo partidário. Por quê, Fred? Porque o partido passa a estabelecer a hierarquia de quem está eleito. E isso prejudica o sistema partidário de uma forma absurda. Por quê? Porque acaba o questionamento interno do partido. E isso gera também um déficit de responsividade. Porque o parlamentar ele passa a ficar mais preocupado em agradar o partido do que em agradar o eleitor. Porque se ele questiona o que há de errado dentro do partido, ou se ele vota em desacordo com as diretrizes adotadas pelo partido, esse cara, na próxima eleição, nessa ele era o terceiro da lista, na próxima ele vai ser o 20º. Então, os efeitos negativos sobre o sistema partidário, para mim, são muito evidentes. E também oferece riscos à representação territorial. Antes de vir para o TRE de São Paulo, estava no TRE de Mato Grosso, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma de que a representação territorial ficaria prejudicada no estado como aquele, porque se o partido tiver que lançar 10 candidatos, muito provavelmente 8 desses 10 ficariam ali na região da Grande Cuiabá e muitas regiões do estado. Mas o sistema proporcional também gera esse problema? Gera, claro, de fato. O problema é que, por decisão do eleitor, não por decisão da instância partidária. Com relação ao voto distrital, não vou ter tempo, já tomei um cartão amarelo aqui, eu não vou ter tempo de explicar as mecânicas das diversas espécies de voto distrital, mas eu posso falar de argumentos favoráveis e desfavoráveis aos uns modelos específicos dos sistemas mistos de correção. Estou falando do sistema alemão, por um lado, proporcional personalizado, ou sistema de correção mexicano, por outro lado, como o sistema italiano até 2005, ou o sistema húngaro até 2010. Bom, é um sistema que é muito bem visto, em tese também, mas a gente tem que considerar algumas coisas. A primeira delas são os argumentos, colocar em xeque os argumentos favoráveis. O primeiro delas é o argumento de que o sistema distrital ele promoveria uma aproximação entre eleitor e entre o deputado, porque na medida em que você faz um recorte e você tem que escolher pelo menos um deputado ali por uma região mais ou menos ampla, o eleitor teria pelo menos alguém ali da região a quem cobrar, a quem vigiar, etc. Bom, eu acredito que esse argumento ele tem algumas brechas que permitem alguma crítica. A primeira delas é que esse estreitamento ele é apenas parcial, né? Ele não incide sobre todo o parlamento, porque só metade do parlamento, ou em alguns modelos como o mexicano, por exemplo, só 40% do parlamento, a gente vai ter esse modelo distrital. Segundo, porque ele é incerto, por conta da possibilidade de transferência de lideranças partidárias. Quando 2 caciques se chocarem no mesmo distrito, não tenha dúvida de que um deles vai ser deslocado para o distrito ao lado, e assim a gente também pode ter um problema com isso. E também ela é relativa, porque em alguns estados o tamanho do distrito vai ser enorme. Em São Paulo, por exemplo, a gente estima mais ou menos 450 mil eleitores, de maneira que essa proximidade é relativa para alguns dos estados. Também o argumento de que ele facilitaria a fiscalização. Bom, primeiro também é parcial, só incide sobre metade do parlamento. Também ela é suposta, porque a fiscalização depende de uma mudança de cultura. Não é o sistema que vai mudar a cultura do brasileiro, se o brasileiro não tem a cultura de vigilância, a cultura de fiscalização, não acredito que seja o sistema que vai operar esse milagre. E, por fim, ela é possivelmente diluível, porque as propostas que vêm de distrital, eles vêm trazendo consignados a proporcional com lista fechada, e aí você dilui, você já não vigia o parlamentar, você teria que vigiar o partido político. Com relação aos argumentos favoráveis, o primeiro deles é óbvio, ele tem vantagens, talvez tenha, mas elas são reduzidas em escala, porque elas vão atingir a parcela distrital do parlamento e não vão atingir a parcela proporcional. A segunda dela é que dificulta a representação minoritária da parcela proporcional. É óbvio, se a gente não tem mais todas as vagas sendo determinadas pelo sistema proporcional, a gente tem uma redução do sistema proporcional, essa redução ela diminui o número de cadeiras, por conseguinte, ela aumenta o número do quociente, e aí ela afasta os partidos de representação minoritária. Então, se há algum ganho com a parte da distritação, certamente a gente perde muito em termos de representatividade. Não acho, sinceramente, que a gente esteja em momento de perder representatividade, porque o nosso índice, como visto, já está lá embaixo. O segundo tema tem a ver com o dilema da escolha da proporção de cadeiras, porque se o sistema ele tender a colocar uma parcela maior de majoritárias, e ele vai reduzir o pluralismo, por isso que eu acabei de falar, e se, por outro lado, ele quer
estender o nível de pluralismo, por exemplo, fixando em 60% as cadeiras proporcionais, em apenas 40% as cadeiras destinadas à votação distrital nominal majoritária, o que a gente vai ter como efeito aí é que a gente vai ter distritos maiores e, portanto, aquela proximidade vai se diluindo também. Os sistemas, esse sistema é um sistema eminentemente esquizofrênico, porque os princípios teóricos se chocam. Também a gente tem problemas que eu já tinha adiantado com relação à abertura de clientelismo, não tem dúvida nenhuma de que a gente vai ter esse problema. E riscos de sobre-representação e desperdício de votos. Estou falando, se a gente adotar especificamente o modelo mexicano de correção, a gente não vai ter uma proporcionalidade estrita em comparação ao sistema alemão, e a gente ainda vai ter que fazer contas e descartar um número grande de votos para que aquele déficit de proporcionalidade não seja muito grande. E gera também, na minha opinião, um problema grave de legitimidade, porque ele tem um alto custo de informação. Ele tem uma mecânica complicada, então o eleitor não entende, a apreciação coletiva, a apreciação positiva dele a respeito do sistema tende a cair. E também, se a gente adota modelos específicos que têm a ver com exigências de cortes de representação, por exemplo, de 8% no México, a gente tem desperdício de votos, é um sistema que fica difícil de engolir e, portanto, o índice de legitimidade cai também. Só para finalizar, 30 segundinhos, eu vou passar para os últimos slides, só para dizer por que é que eu sou contrário às candidaturas avulsas em tese. Bom, do ponto de vista teórico, essas candidaturas elas se justificam totalmente, na minha opinião. Do ponto de vista político, elas parcialmente se justificam também. Como a gente está num momento em que os partidos políticos são objeto de uma apreciação muito negativa por conta da sociedade, eu acho que essas candidaturas poderiam servir como uma válvula de escape para essa insatisfação social. Entretanto, eu sou favorável às candidaturas avulsas apenas para municípios pequenos, porque esses problemas, que são problemas inerentes ao modelo do candidato independente, eles são menores, ou talvez desapareçam em municípios muito pequenos. O problema grande do candidato avulso, na verdade, é a baixa eficácia real. A gente estava falando de número efetivo de partidos, a gente tem organizações partidárias que não têm efetividade nenhuma no parlamento, imaginem a efetividade que teria um cidadão isolado. Então, a gente tem uma baixa capacidade de decisão, porque ele sozinho não decide nada. O parlamento é uma casa que, por natureza, decide as coisas de maneira coletiva. Ele também tem uma baixa capacidade de mobilização. O cara sozinho no parlamento, ele não tem ferramentas, ele não tem um instrumental para angariar preferências que embarquem com ele em um ou outro projeto. E, por fim, ele também tem uma baixa amplitude de expertise, porque, se a gente tem um partido político, a gente tem um partido político estruturado, tem um estudo da Unicamp maravilhoso sobre isso, eles mostram que o partido eles são organizados do ponto de vista de cobertura de expertise. Então, o partido político, geralmente, tem um parlamentar ali que é médico e vai entender coisas afetas a leis que têm a ver com a saúde, ele tem um cara que tem especialidade na tributação. O avulso ele pode entender muito de um tema, mas ele nunca entenderá de maneira suficiente com relação aos outros temas, e, portanto, ele também é um parlamentar que tende a ir com os outros, porque ele nunca vai, na maioria das discussões, ele não vai ter expertise para acompanhar, ele não tem estrutura nenhuma. Ele teria, sim, um pouco maior de efetividade com relação à ferramenta de oposição. E me parece que o nosso sistema precisa, sim, de uma oposição mais efetiva. Mas ele, em contrapartida, também não goza de estrutura partidária para amplificar a sua voz. Então, embora ele possa levantar algumas questões e fazer oposição, sem a estrutura partidária, a sua capacidade de ampliação das suas críticas, ela fica também reduzida. Sou a favor disso para municípios pequenos, porque em municípios pequenos a gente não tem expertise. O que se discute de muito complicado num município como o meu, lá em Minas Gerais, de 20 mil habitantes? Nada. Ele não vai ter capacidade de decisão, mas a força de oposição dele naquele contexto ela tende a subir. E, por isso, como experiência e como uma ferramenta de válvula de escape de insatisfação, eu defendo, sim, as candidaturas avulsas, mas só para cidades bastante pequenas, talvez, no máximo, até 200 mil eleitores. Peço desculpa por ter me estendido e agradeço pela atenção. Muito obrigado.